Bom dia a todos, então. Meu nome é Jonas Roberto Bola, sou aluno de mestrado então, aqui do programa de pós-graduação na Universidade Federal de Santa Maria, trabalho no GPOC também, sob orientação do professor Humberto. Vou apresentar então o trabalho intitulado Eliminação Seletiva Eliminação Seletiva de Harmônicas para Conversores Conectados à Rede Elétrica. Então, um sumário aqui do que eu vou apresentar hoje. Primeiro, uma motivação sobre o trabalho, classificação das principais técnicas de modulação. Em seguida, eu vou falar um pouco então, da eliminação seletiva de harmônicas, como é o processo de obtenção dela. A utilização da eliminação seletiva em conversores conectados à rede elétrica. Falar um pouco então da técnica proposta por nós aqui no laboratório para realizar essa conexão com a rede, fazer o sincronismo com a rede. Depois falar um pouco da modelagem do conversor, modelagem malha corrente, alguns resultados de simulação e trabalhos futuros. Motivação, então. Nos últimos anos, então, o que foi percebido na indústria, que o processamento de energia ele está ocorrendo principalmente através de conversores PWMs. E dentro dessa filosofia PWM, um objetivo que sempre é almejado é a utilização de frequências maiores, com o intuito de diminuir esses filtros de saídas que são necessários em determinadas aplicações, diminuir esses filtros de saída, que geralmente são indutores, capacitores, e também tentar melhorar a forma de onda da saída, que dependendo da tensão da corrente, dependendo do objetivo. O problema é que dentro dessa filosofia, em potências maiores, esse aumento da comutação nem é sempre possível, devido ao aumento das perdas inerente à modulação PWM. Então, almeja-se utilizar uma técnica que contemple tanto a baixa frequência de computação e também um baixo conteúdo harmônico, possibilitando então a diminuição desses filtros de saída e melhoria da forma de onda. Uma classificação, a principal classificação então entre essas técnicas de modulação está que elas são divididas principalmente em técnicas de alta frequência e técnicas de baixa frequência. Dentro das técnicas de alta frequência a gente aparece então a modulação space vector, modulação geométrica, como a Fernanda apresentou, por portadoras deslocadas, exposição de fases, que são hoje em dia são as mais utilizadas. E as modulações em baixa frequência, então, modulação síncrona, a modulação da controle de razão cíclica e a eliminação seletiva de harmônicas. Então, vou falar um pouco da eliminação seletiva de harmônicas. Ela foi proposta, então, em 1973. Ela é uma técnica que ela é baseada no cálculo offline dos ângulos de transições do PWM. Ela foi usada em conversores operando em baixa frequência de comutação e em alta potência, quando ela surgiu, então, principalmente em dispositivos que exibiam uma velocidade de comutação lenta, principalmente em máquinas elétricas de grande porte, no início de sua concepção. Ela permite, então, fazer a eliminação das harmônicas de baixa ordem, que são as mais problemáticas, em média, em geral. Permite a utilização de índices de modulações maiores que 1. Os algoritmos convergem facilmente, então, para índices de modulações até 1.16, isso é facilmente obtido, sendo o limite teórico, então, o índice de modulação até 1.27, que seria a operação em onda quadrada. Porém, aqui, em utilização com conexão com a rede, não é utilizado devido ao problema da injeção de harmônicas muito elevada. Logo depois do desenvolvimento dessa técnica, a PWM por comparação triangular, que são as de alta frequência, baseada em portador ou não, como a Space Vector, ela praticamente eliminou a eliminação seletiva de harmônicas. Só que nos últimos anos começou novamente um maior esforço em cima dessa técnica, principalmente devido a problemas em altíssimas potências, que essa é uma técnica bem promissora, e principalmente devido a problemas de implementação e problemas de busca desses ângulos que antigamente não era possível, principalmente por restrições computacionais, e agora com DSPs disponíveis e FPGAs, como eu vou mostrar aqui, possível realizar uma implementação dessa técnica de uma forma um pouco mais clara. Na literatura, basicamente aparecem publicações acerca da operação em malha aberta dessa técnica. Não existe pouquíssima coisa em operação em malha fechada, que é algo necessário principalmente para conexão com a rede, controle de corrente, controle de máquinas. Então, o principal desafio é a operação dessa técnica em malha fechada.
Então, primeiro eu vou fazer um resumo básico da eliminação seletiva de harmônicas, então depois falar dessa conexão com a rede, desse controle que foi proposta. Eliminação seletiva, então, ela parte da análise de um conversor half-bridge, onde a operação PWM, onde ali é mostrado de uma forma genérica do conversor half-bridge. O conversor trifásico, então, ele é formado pela conexão em cascata conexão em paralelo desse conversor, formando então um conversor trifásico. Ela possui uma característica que, com essa conexão da tensão de linha de saída desse conversor, as harmônicas de sequência zero são eliminadas naturalmente, as harmônicas múltiplas de 3. Isso nos permite, na eliminação seletiva de harmônicas, algumas vantagens. Então, considerando uma forma de onda genérica de um conversor half-bridge, que seria uma das saídas daquele conversor trifásico, são realizados cortes nesse barramento CC e os ângulos de comutação, que são os eventos de transição, são colocados como incógnitas na série de Fourier. Então, equacionando as séries de Fourier, eu teria os termos em seno e cosseno, sendo os termos em cosseno zero, e os termos em seno expressos por aquela equação, considerando simetrias de meia onda em quarto de onda. Através dessa equação, eu posso fazer duas coisas. Primeiro, controlar a fundamental, que seria através do índice de modulação, igualando aquela equação ao índice de modulação, e igualando-se a zero aquela equação nas harmônicas serem eliminadas. Para n igual a 1, então, a fundamental, para as diferentes harmônicas serem eliminadas, os outros n's. As harmônicas eliminadas, nesse caso aqui, são 15 transições em cada metade de um semiciclo. Então, as harmônicas eliminadas foram a quinta, sétima, e assim por diante até a 43ª, não incluindo as múltiplas de 3, elas são eliminadas automaticamente, utilizando um método para solução numérica, um método numérico, que é uma variação no método de Quasi-Newton, um método bem simples. Forma então uma tabela com os ângulos de comutação. Esse mostrando nesse gráfico. Ela pode ser utilizada na prática de duas maneiras. Primeiro, utilizando uma tabela, que possui certas vantagens, ou através da geração de polinômios interpoladores para cada ângulo de comutação. Interpolação, em geral, envolve um pouco mais de cálculo, porém ocupa muito menos memória que a tabela. Só mostrando um exemplo aqui, o PWM genérico para M igual a 15, índice de modulação igual a 1, o jeitão da forma do N do PWM da eliminação seletiva é mostrado na figura superior. Então, 60 graus em cada meio ciclo não ocorre comutação. Dessa forma, então, é visível a redução no número de comutações no PWM. Então, 1/3 do período da fundamental não ocorre comutação. A transformada de Fourier, então, da forma de onda de fase, ela apresenta ainda harmônicas múltiplas de 3, porém na tensão de linha do PWM, então essas harmônicas múltiplas de 3 são eliminadas. Com M igual a 15, então eu consigo a primeira harmônica não eliminada, a 47ª. Só fazendo uma breve comparação com o PWM natural, que poderia ser outra técnica, por exemplo, peguei uma técnica bem simples, comparação com triangular. Superior, então, eu tenho eliminação seletiva de harmônicas, com M igual a 15, eu tenho 62 comutações em um ciclo. E com o PWM natural, também com 62 ciclos, a transformada de Fourier da eliminação seletiva de harmônicas, ela apresenta as harmônicas 57% à frente da menor harmônica não eliminada da PWM natural. E isso permite projetar meu filtro para uma frequência maior otimizando. Então, eliminação seletiva de harmônicas para conversores conectados à rede. Quais são os requisitos? Primeiro, mais óbvio de todos, é que essas harmônicas não eliminadas, elas devem ser mitigadas até um valor aceitável por normas, que a gente usou a norma 1547 para conexão de sistemas distribuídos à rede. Eu vou precisar de filtros, geralmente conexão com a rede são utilizados filtros de terceira ordem, como foi utilizado aqui, e uma técnica que permite a conexão desse conversor à rede, possibilita fazer o sincronismo com a rede e controlar a corrente injetada na rede. Então, vou mostrar um pouco então da técnica que a gente propôs aqui. Ela utilizou esse conversor trifásico convencional, com filtro LCL.
que é formado por 3 conversores de half-bridge, considerando então sistema equilibrado a 3 fios, ponto neutro não é conectado, então as harmônicas múltiplas de 3 são eliminadas automaticamente, e o conversor de half-bridge.